Amada família, nesta nossa caminhada quaresmal, insistentemente o Senhor nos convida à conversão. São estas as palavras que Jesus dirige àquelas pessoas que trazem a Ele estas notícias da morte de tantos inocentes. E Jesus repete insistentemente a eles e a nós: se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. Diante destas palavras que assustam, destas palavras duras que Jesus dirige a nós nesta manhã dominical, nós percebemos que Deus não somente oferece a nós a vida eterna, mas Ele deixa claro para nós que aqueles que não abraçarem a vida eterna, aqueles que não desejarem, aqueles que não lutarem pela vida eterna, não a terão. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Êxodo, nós percebemos que Deus, Ele sempre quer estender a mão ao seu povo. E nesta primeira leitura nós percebemos que Deus vai na tranquilidade da vida que Moisés escolheu para si. Moisés tinha saído fugindo do Egito, Moisés está ali apacentando as ovelhas do seu sogro, e Deus vai ao encontro daquele homem, e Deus se manifesta a Moisés, apresentando a ele uma missão. Moisés, eu preciso que você vá ao meu povo, eu preciso que você liberte o meu povo. Deus podia fazer isso. Deus poderia manifestar o seu poder, como Ele manifestou nas pragas que Ele lançou sobre o Egito. E Deus poderia ter feito algo muito maior, poderia ter tocado no coração de todos e ter transformado toda a face da terra. Deus poderia hoje tocar nos corações mais endurecidos. Deus poderia hoje nos tornar os maiores santos da face da terra. Mas Deus não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque Ele não agride aquilo que Ele nos deu, que é a liberdade, o livre-arbítrio. Se Deus manipulasse a nossa vida, Ele estaria transgredindo uma aliança com a humanidade, o livre-arbítrio. Então, amada família, por mais que Ele nos dá a liberdade, Ele também nos mostra o caminho, Ele também nos sinaliza por onde devemos caminhar para não nos perdermos. Então Deus suscita do meio do seu povo um homem chamado Moisés, e nós sabemos da linda história desse homem, aquele que foi retirado das águas, foi educado na corte egípcia, e depois é ele que tira todo o povo hebreu e leva o povo deserto adentro durante 40 anos. E na segunda leitura de hoje, isso tudo porque ele aceitou a missão, Deus esperava dele que ele se tornasse esse canal. Assim como Deus convida, assim como Deus pede a cada um de nós que sejamos também como Moisés, homens e mulheres que se aproximam daqueles que estão escravizados para libertar. Todos nós podemos nos tornar como Moisés, homens e mulheres que levam pessoas escravizadas. Que tipo de escravidão? A escravidão do pecado, a escravidão das maldades, a cegueira, a ganância. Todos nós podemos ajudar o próximo a se libertar do seu Egito, das suas correntes, das suas prisões. Deus convida cada um de nós, e Deus dá em nossas mãos a chave. Ele poderia fazer, Ele mesmo, mas Ele quer contar conosco, para que nos sintamos também úteis, para que nos sintamos felizes quando percebemos que o outro está bem, que o outro conseguiu, que o outro venceu. Será que o teu coração não fica feliz quando você vê alguém vencendo e que você participou daquela vitória, que você estendeu a mão, que você animou, que você esteve junto? Que alegria! E Deus quer que nós sintamos esta alegria. E depois São Paulo, na carta que ele escreve aos Coríntios, ele recorda o Antigo Testamento, ele recorda que o povo, esse povo que Moisés libertou do Egito,
depois é um povo que resmunga, é um povo insatisfeito, um povo que por mais que Deus faça o melhor por eles, que Deus os abençoe, eles estão sempre insatisfeitos. E assim, será que nós também, muitas e muitas vezes, nos apresentamos ao Senhor como pessoas insatisfeitas, ingratas? É assim que nós somos muitas vezes, ingratos com Deus. Não reconhecemos em nada a mão de Deus. Não conseguimos olhar para a natureza e perceber a mão de Deus. Não conseguimos olhar para a própria vida e perceber a mão de Deus em nossas vidas. Somos muito ingratos. Somos como aqueles 9 leprosos que foram curados e que foram embora. Somente um voltou. 9 foram embora. Um veio dar glórias ao Senhor pela cura que receberam. E Jesus se entristece com a ingratidão da humanidade. No Evangelho ele enfatiza essa questão da salvação. Jesus veio para nos apontar, não para nos arrastar pelo caminho da salvação. Ele veio abrir as portas da salvação, mas não nos arrastar para dentro, para passarmos pelos átrios desta porta. Ele nos dá liberdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, escolha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolha por onde você quer caminhar. O que você quer fazer da tua vida. Perceba, porque se você não caminhar comigo pelos meus caminhos, você morrerá. Padre, mas todo mundo vai morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Mas existem 2 tipos de morte. A morte que leva à vida eterna e a morte que leva à morte eterna. A distância de Deus. O lugar onde Deus não está. Onde o sofrimento, as angústias, o pavor e o temor ali existem. Então Jesus quer que nós abramos os nossos olhos, enxerguemos que precisamos caminhar com Ele e segui-lo. Nos libertarmos das correntes do pecado, arrebentarmos as correntes dos vícios que nos acompanham, que nos tornam pecadores, que nos tornam duros de coração. E para que nós possamos perceber as chances que Deus nos dá, Jesus conta uma pequena parábola. A parábola da figueira. Ele tem uma plantação de vinha, ele tem a sua vinha, e ali no meio daquela plantação ele plantou uma figueira. E há 3 anos ele vem, aqui quando Jesus fala, né, que o dono da vinha, e ele usa depois o vinhateiro, é a imagem do pai e do filho. Deus que é o dono da vinha, e que planta no meio da sua vinha esta figueira que somos nós, cada um de nós. Pense esta figueira que não dá fruto como você, sou eu, é você. Nós somos esta figueira, que Deus vai a cada momento dando a oportunidade, Ele se aproxima de nós a cada ano, e olha, não tem fruto. No outro ano, não tem fruto. No outro, não tem fruto. E Ele diz ao filho: filho, vamos cortar esta figueira, porque ela não dá fruto, ela não quer nada, ela está levando a vida na brincadeira, vamos cortar. Mas Jesus ele é insistente com o Pai, e Jesus diz ao Pai: Pai, eu vou cavar em volta dessa figueira, eu vou adubar, espera mais um pouco, pode ser que ela venha a dar fruto. E Deus ouve o filho. O pai ouve o filho. E assim Deus mostra, né, as chances inúmeras que Ele nos oferece de produzirmos os frutos. Mas Ele espera o fruto. E se o fruto não nascer, nós seremos cortados. Seremos cortados. Porque somos inúteis. Estamos passando por este mundo inutilmente. Deus mostra e nós não assumimos as suas propostas, não assumimos Jesus como o caminho, a verdade e a vida, e assim vamos tocando a nossa vida de qualquer jeito.
Venho à igreja, sim, venho à igreja, participo da missa, até comungo. Mas saí da igreja, eu vivo como um pagão. Uma pessoa que enche o Facebook de palavrões e de conversas tolas. Uma pessoa que no colégio, na faculdade, no trabalho, é como que um pagão. Uma pessoa que dentro de casa era melhor que não estivesse dentro de casa. Quando chega, a família até diz: ai, já chegou. Aquela pessoa que só transtorna a vida familiar, né, destrói e semeia, né, as confusões. Então, amada família, o Senhor nos chama a produzir frutos. Não basta você estar aqui nessa igreja hoje. Não basta você vir à missa e comungar e se achar um católico. Você precisa ser. Você precisa assumir Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, se não for por Ele, com Ele, você não vai ter a vida eterna. Você não vai ver a terra prometida. Você não vai tomar posse da terra prometida que o próprio Jesus prometeu para nós. Eu vou para a casa do Pai, vos preparar um lugar. E quando este lugar estiver preparado, eu virei e vos levarei, para que onde eu estou, estejam vocês também. Esse é o desejo de Jesus. Mas o Pai é justo. Deus é justo. Ele nos dá a liberdade para que possamos depois não culparmos a Deus. Não dizermos: Senhor, você não me deu chance. Dei chance sim. Quantas e quantas vezes o Padre Renato falou para você? Quantas e quantas vezes você no seu círculo bíblico, no seu grupo de oração, você ouviu a minha palavra? Quantas e quantas vezes você percebeu os meus sinais? Porque Deus dá sinais, hein? Deus dá. Quantas vezes você fez pouco de mim? Pouco do meu amor? Estaremos diante de Deus para sermos acolhidos ou rejeitados. Que nesta missa possamos abrir o coração e permitir que esta palavra venha tocar o nosso coração e nos sacudir, e percebermos que é necessário nos convertermos para não morrermos. Que Deus nos abençoe. E eu te convido a este momento de silêncio, de oração, a pensar e a pedir a Deus que te ajude a sair do Egito, a sair das tuas correntes, desta prisão em que você se encontra.